Nós vamos agora descobrir qual é a diferença e para que serve, de uma forma bem clara, bem nítida, a diferença entre uma tabela duplicada e uma tabela referência. Então existe uma pequena diferença entre as duas. Cada uma tem a sua funcionalidade, nós vamos descobrir hoje. E se vocês se interessam por conteúdo em Power BI, se querem aprender, se aprofundar nisso, aproveitem, compre a pipoquinha de vocês, o suco, e maratona esse canal. O canal está focado em Power BI, muito conteúdo, muita riqueza de conteúdo. E se vocês quiserem também de uma forma um pouco mais profunda, eu aconselho vocês a virem aqui embaixo no link da descrição e conhecerem o curso de Power BI. E aproveitem para se inscrever no canal, curtir. E meu nome é Bruno Mello e vamos pro vídeo. Qual é a diferença entre duplicar uma tabela já aqui dentro, importada já dentro do Power BI? Nesse caso aqui eu já estou dentro do editor do Power Query. Ó, como vocês podem ver aqui, já estou dentro do editor do Power Query, ferramenta do Power BI. E eu quero saber como é que eu faço para duplicar. Ou qual a diferença entre duplicar uma tabela ou criar uma tabela referencial. Qual é a diferença das duas? É a mesma coisa? Aparentemente é, mas só que na prática nós vamos ver que não é. Eu já vou explicar para vocês. Tá? Agora, primeiro ponto. Eu tenho essa tabela aqui, ó, chamada base contratos. Como é que eu faço para duplicar essa tabela e criar uma nova? Eu vou vir bem aqui, clicar com o botão direito. Vou descer aqui, vou clicar em duplicar. Agora eu tenho uma tabela duplicada. Uma tabela idêntica. Essa tabela aqui é uma tabela idêntica a essa daqui. São tabelas idênticas, só muda o nome. Eu vou mudar o nome e vou escrever aqui, só para nós entendermos. Eu vou escrever aqui duplicada. Duplicada. Ou seja, é como se nós tivéssemos criado uma tabela exatamente idêntica, com o mesmo, digamos, o mesmo DNA da outra. Uma tabela idêntica à outra. Ou seja, essa tabela bem aqui, ó. Essa minha tabela bem aqui, ela vai ser exatamente idêntica a essa. E agora eu vou criar uma segunda tabela. Eu vou clicar bem aqui em base contratos, vou clicar com o botão direito. E agora eu vou vir bem aqui, ó, em referência. Vem aqui, podem ver, e vou clicar. Tá? Clicar de novo, vou clicar aqui em referência. E aí vai ser criado uma nova tabela. Uma nova tabela, já vou mudar o nome aqui para referência. Pronto. Então agora nós temos aqui essas três tabelas. Eu já vou mostrar para vocês elas por dentro. Essa tabela aqui é a tabela principal, ou seja, através dessa tabela nós criamos essas outras duas aqui. Tabela duplicada, tabela referência. A diferença dessa tabela aqui para essa, primeiro ponto é que essas duas tabelas, essas três na verdade, são idênticas. São completamente idênticas umas às outras. A diferença é que esta tabela... A diferença é que essa tabela bem aqui e essa tabela, elas não têm ligação nenhuma uma com a outra. Tá? A tabela duplicada ela não vai ter ligação nenhuma com a base contratos. Já essa tabela aqui, base contratos, ela vai ter uma ligação com essa daqui, que é a tabela referência. É como se toda vez que nós criássemos uma tabela, clicando em referência, essa tabela referência ela vai ser como uma tabela filha, tá? E a tabela base contratos vai ser como uma tabela mãe. Ou seja, essa tabela referência ela vai estar ligada à tabela base contratos. Então, toda vez que eu fizer alguma alteração na tabela base contratos, essa tabela aqui, ó, referência, ela também vai ser alterada. Já a respeito dessa tabela aqui, da tabela duplicada, aqui, se eu fizer essa daqui, tabela duplicada, se eu fizer alguma alteração bem aqui em base contratos, na tabela duplicada você não vai ter alteração nenhuma, tá? Então elas vão ser uma separada da outra, elas não vão ter ligações. E agora eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu vou vir bem aqui em exibição e vou clicar bem aqui em dependências de consulta. Olha o que vocês vão ver agora. Isso aqui, ó. Notem que bem aqui nós temos a nossa base contrato, que é essa bem aqui. É a tabela que nós utilizamos para criar tanto a tabela referência quanto a tabela duplicada. A diferença é que essa tabela aqui, a tabela
base contratos e a tabela duplicada, elas são diferentes. Ó, elas duas, elas digamos, uma vem para cá, uma vem para esse lado e a outra vem para esse lado. Ou seja, elas são independentes uma da outra. Já a tabela referência é como se ela tivesse sido criada da tabela base contratos, mas ela ainda estivesse ligada, digamos, como se isso daqui fosse um cordão umbilical. Como se ela ainda estivesse ligada à base contratos. Então, toda vez que eu fizer alguma alteração aqui, aqui também vai ser alterado. É basicamente essa a diferença. Então, eu vou vir bem aqui, vou fechar. E agora eu vou clicar aqui, ó. Vocês podem notar que tanto essa daqui, a tabela base contratos, quanto a tabela duplicada, quanto a tabela referência, elas são idênticas. Tá? Vocês notaram agora que elas são idênticas. Mas se eu vier aqui na base contratos, clicar bem aqui em onde está escrito código funcionário, ó, bem aqui, deixa eu... Aqui. Clicar aqui e vou colocar um filtro. Eu vou tirar a seleção e vou clicar no filtro aqui 1. Tá? Então eu vou filtrar somente a primeira linha. Então eu vou vir bem aqui e vou apertar OK. E agora nós temos bem aqui na base contrato somente a primeira linha filtrada. Se eu clicar aqui em base duplicada, o que vocês acham que vai acontecer se eu clicar bem aqui, ó? O que vocês acham que vai acontecer? Ela vai continuar a mesma coisa ou não? Ou ela vai ficar só com uma linha como está aqui? E se lembra da explicação? Ela vai ficar ela vai mudar. Não quiser, ela vai ficar exatamente como antes. Ela vai continuar com todas as linhas, tá? Ou seja, não vai ter alteração nenhuma. Ela continua a tabela igual. Mas se eu vier agora aqui e clicar em referência, ela já vai ficar exatamente idêntica como na base contratos, ó. Se eu clicar aqui em referência, vocês vão ver que só vai ter uma linha, ó. Só uma linha. Exatamente igual aqui na base contratos. Por quê? Porque a referência é como se ela estivesse ligada por um cordão umbilical na base contratos. Então, toda vez que eu mudar a base contratos, a base referência, ela também muda. Então, essa é basicamente a diferença entre as duas. Agora, eu quero também ensinar uma coisa para vocês. Eu vim bem aqui em base contratos, vou clicar aqui e vou tirar o filtro. Clicar em OK. Opa, tem uma besteirinha aqui. Eu vou selecionar, na verdade, todos os filtros. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar bem aqui na minha duplicada, digamos. Eu dupliquei uma tabela e agora eu quero aprender a, digamos, selecionar somente as colunas, um grupo de colunas. Então, eu posso vir bem aqui, clicar em página inicial. Eu posso vir bem aqui e clicar em escolher colunas. E aí, bem aqui eu vou selecionar as colunas que eu quero que fique. Ó, essas que estão ficando em branca, ó, são as colunas que eu estou, digamos, removendo. Ó. Não quero, estou removendo. Já essas colunas que elas estão selecionadas em verde, são as colunas que vão ficar. Ó. Eu vou tirar bastante aqui, vocês vão ver. E vai ficar só essas que eu selecionei. Ó. Tem código funcionário, código cargo, vou apertar OK. Vocês vão ver o código funcionário, código cargo. Então só ficou as que eu marquei aqui. Se eu vier aqui na referência e fizer isso aqui, clicar bem aqui em escolher coluna, vai dar no mesmo. Se eu vier aqui, vou até tirar, eu vou agora selecionar essas 4 aqui. E vou clicar em OK. Vai ficar só 4, essas 4. Tá? Então, dessa forma eu crio tanto duplicadas quanto referência. E também aqui vocês descobriram qual é a diferença entre duplicar uma tabela ou criar uma tabela referência. Então, aproveitem também para maratonar esse canal, que ele está todo focado em Power BI, muito conteúdo, muita riqueza de conteúdo. Conteúdo aqui eu tenho colocado conteúdo de curso pago, eu estou colocando aqui de forma gratuita para vocês. Então, se inscrevam, curtam e vamos para frente. Meu nome é Bruno Melo e vamos para frente aprendendo Power BI.